Nesse vídeo nós vamos continuar falando sobre os principais modelos de processo de software. E aqui nós vamos abordar ainda alguns modelos tradicionais, né, que também são conhecidos como modelos prescritivos. Vamos falar sobre os modelos incrementais e evolucionários. O modelo incremental é aquele que aplica sequências lineares de forma iterativa à medida que o tempo avança. Então, nesses modelos, quando a gente fala de incremento, eu tenho a divisão do sistema em partes menores, em incrementos menores. Cada sequência linear, né, respeita ali o que a gente trabalhou no cascata, ele vai gerar incrementos que são entregáveis de software, ou seja, eu estou dividindo aquele sistema em partes menores que a gente chama de incrementos e eles serão pequenos entregáveis do software. Seu foco consiste na entrega de um produto operacional a cada incremento. E atividades são intercaladas. O objetivo desse modelo de processo é dar feedback ao cliente a partir de cada entregável de cada incremento. Então, vamos imaginar que eu tenho essa imagem e vamos imaginar um sistema, eu tenho um sistema grande e eu divido em 3 incrementos aqui nesse exemplo aqui, em 3 entregas. Então, vou citar um exemplo para vocês. Vamos imaginar que eu tenho um sistema para uma panificadora, que foi um exemplo que eu mencionei aqui, e eu tenho dentro desse sistema algumas funcionalidades. E vamos supor que eu fechei com o cliente um escopo para desenvolver apenas 3 dessas funcionalidades, que seria o controle de clientes, né, o controle de produtos e as vendas. Nesse contexto aqui, eu poderia ter 3 incrementos ou 3 entregáveis. Então, eu desenvolveria o primeiro incremento, que seria a parte do sistema referente a produtos, por exemplo, a manter produtos ali, a controlar produtos, a parte, e aí estaria incluso aqui a parte de inclusão do produto, alteração, exclusão de produto. E aí, à medida que eu entendesse o escopo, né, eu começava a trabalhar unicamente nesse incremento, entendia as regras de negócio dele, entendia qual era a necessidade do cliente nesse incremento, e aí trabalhava a parte de comunicação, planejamento, modelava, construía, né, e depois implantava esse incremento. Então, nessa parte aqui, eu tinha o feedback do cliente, eu tinha um entregável para ele, ia lá, implantava essa parte aqui para o cliente e tinha um feedback dele. Estando ok, eu começava a trabalhar o segundo incremento, que seria a parte do cliente, né? Então, eu teria o cadastro dos clientes, a alteração das informações do cliente, depois eu poderia ter a exclusão do cliente, e uma vez que eu desenvolvesse essa parte, eu também entregava para o meu cliente, tinha um feedback em relação àquilo. E uma vez feito esse segundo incremento, eu ia trabalhar o terceiro, que seria a parte de venda, ou seja, inserir uma nova venda. E aí, como eu já tinha desenvolvido a parte do produto, eu ia incluir quais eram os produtos que estariam naquela venda. O cliente, né? Já tendo desenvolvido para o cliente, qual é a parte do cliente, para qual cliente estava sendo realizada aquela venda. E uma vez feito isso, eu também teria um entregável para o cliente. Então, observa que quando a gente escolhe o modelo incremental, ele é um modelo prescritivo, né, que traz a questão de dividir um sistema em partes menores, que a gente chama isso de modelo incremental, ou seja, eu tenho alguns incrementos, que como está dizendo aqui, né, eu tenho entrega de um produto operacional a cada incremento. No exemplo que eu disse, eu entreguei a parte de produto, depois eu entreguei a parte de cliente, depois eu entreguei a parte de vendas. Então, esse é um modelo de processo que é muito utilizado recentemente, porque a gente pega e divide a complexidade do sistema em partes menores, né? Então, eu vou desenvolver cada um desses incrementos, entregar para o meu cliente e ter um feedback ali no final. Então, aqui só tem um exemplo aqui que eu acho bastante interessante. Se eu fosse pintar esse quadro, por exemplo, né, eu teria uma ideia do que seria esse quadro aqui, planejaria, e aí desenvolveria a primeira parte, depois desenvolveria a segunda parte e depois desenvolveria a terceira. Então, observem que o quadro ele não foi feito tudo de uma vez. Eu dividi em 3 incrementos e a partir desses 3 incrementos, à medida que eu fosse desenvolvendo, eu ia incluindo aquele item naquele incremento. Então, o modelo incremental é muito utilizado quando a gente tem sistemas complexos e eu vou dividir isso em partes menores para poder entregar.
Um segundo modelo que eu queria apresentar para vocês é o modelo evolucionário ou modelo iterativo. Iterativo, a palavra escreve a si mesmo, tá? Não tá errado. Iterativo vem de iteração, ou seja, repetição. Então, esses modelos iterativos têm características que possibilitam desenvolver versões cada vez mais complexas de software, representam a categoria, né, de abordagem que prioriza a construção e entrega de versões incompletas, porém funcionais do software, e essas versões elas vão ser refinadas e expandidas ao longo do tempo. Vamos imaginar o mesmo quadro que eu tenho aqui. Quando eu planejo, se eu estiver utilizando o modelo evolucionário, eu vou desenvolver uma primeira versão completa desse quadro, depois eu vou fazer uma outra versão desse quadro melhorando, e por terceiro eu vou fazer uma nova versão terminando. Se eu comparar essa imagem com essa imagem, observem que aqui eu tive pequenas iterações, eu dividi em partes e construí cada uma das partes e fui juntando. No modelo evolucionário ou iterativo, eu realizo uma iteração, ou seja, eu desenvolvo uma primeira versão completa, depois eu melhoro aquela versão completa e assim sucessivamente. Se eu fosse usar o mesmo exemplo da panificadora para poder abordar esse modelo evolucionário, ou seja, desenvolver o sistema da panificadora usando esse modelo, eu desenvolveria uma primeira versão das 3 funcionalidades, que seria produto, cliente e venda. Uma versão ainda incompleta, mas funcional, ou seja, não seria uma versão que seria a versão final do cliente, mas seria uma versão inicial. Depois eu melhoraria essas 3 funcionalidades todas de uma vez e por fim eu faria uma última versão ali para implantação, né? Se eu estivesse usando 3 iterações ou 3 repetições. Então, observem que eu estou evoluindo o meu software, as versões do meu software, à medida que eu tenho iterações ou eu tenho repetições. Então, é importante deixar claro que os modelos incrementais e evolucionários, os dois, né, eles são iterativos, né? A diferença entre os modelos incremental e evolucionário é que os incrementais têm por objetivo apresentar um produto operacional a cada incremento. Então, observem aqui, se eu tenho 3 incrementos, quando eu terminei o primeiro, que nesse caso aqui era o produto, ele está funcional, eu faço uma entrega para o meu cliente. Então, aqui eu divido em partes e desenvolvo cada uma das partes entregando. Nesse aqui, que é o evolucionário, eu desenvolvo todo o sistema, uma primeira versão do sistema e depois vou melhorando essas versões do sistema à medida que a gente vai evoluindo o software ali acerca das iterações. Então, observem que eu tenho aqui iterativo, incremental, e existe um modelo muito utilizado que é o iterativo incremental, é muito usado nos dias de hoje, onde eu divido o sistema em partes e vou realizando várias versões dessa mesma parte. Então, observem que eu peguei essa parte aqui, esse incremento, fiz uma primeira versão, depois outra versão, depois outra versão. Então, eu tenho um processo iterativo incremental que, quando ele é usado em conjunto, ele consegue sanar muitos dos problemas que acontecem hoje no processo de desenvolvimento de software. Na minha última atuação profissional como Product Owner, o modelo de processo que era utilizado pela empresa era o modelo iterativo incremental e também junto com o Scrum, então era um modelo híbrido ali, mas depois eu vou abordar isso para vocês. Então assistam, né, na sequência aqui o vídeo também que vai falar sobre modelos de processo, focando nas metodologias ágeis, e não se esqueçam de participar da nossa aula síncrona semanal.